Sem musiquinha é estranho, né? Aí depois o YouTube corta a gente. Bom ou não, povo bonito? Bora começar? A gente vai falar de algumas alterações imunológicas que acometem cães, principalmente, que é a dermatite atópica. E o intuito aqui não é a gente discutir tratamento, por mais que eu goste. O intuito aqui é vocês entenderem o que acontece dentro do corpo do seu paciente para que ocorram essas alterações. Se você entende isso, entende os mediadores inflamatórios que são liberados, já te direciona para um tratamento melhor, ok? Na live passada, vocês podem conferir aqui no canal, na live passada a gente conversou sobre o início de um ataque, o início da defesa do sistema imune no corpo do seu paciente. Beleza. E eu comecei a contar a historinha da alergia, como que funciona o processo alérgico. Só que eu não entrei especificando algumas citocinas que são de ocorrência natural de um processo alérgico. Eu contei um pouquinho da história. Na disciplina de imunologia, eu gosto de fazer assim. Como são muitos nomes, como são muitos receptores, se eu conto a história picada, o neutrófilo faz isso, a dendrítica faz isso fica perdido na cabeça de vocês. Daí eu gosto de contar a historinha e toda aula minha eu venho e conto a história de novo, trazendo mais nomes, enfocando mais em determinadas células. E a ideia nessas lives é fazer isso também. Então a gente começou falando do processo alérgico, você não assistiu, pode assistir a primeira aulinha dessa live, né, palestrinha dessa live. Assiste, se começar a entender todo o processo de ativação do sistema imune, para depois a gente chegar na alergia. Mas hoje eu vou focar mais ainda um pouquinho nessa alergia. Então bora lá, vamos falar de alergia? Vamos começar o seguinte, eu vou falar das particularidades no caso do cão, tá? Eu tô falando de um processo que acontece na pele. Uma dermatite atópica canina, as dermatites, tem alguns autores, algumas pesquisas que falam que é a causa mais comum, né, o que a gente mais tem na rotina veterinária, ela fica em primeiro lugar. Tem autores que falam que não, que a dermatite alérgica por picada de ectoparasita, de pulga, carrapato, fica em primeiro lugar. Independente, a gente sabe que é uma alteração imunológica de rotina da clínica veterinária, e a gente sabe também que tem algumas alterações, não só na pele. A gente observa também algumas alterações, por exemplo, como nos casos de otite. Eu já vi relatos de caso do paciente não ter nenhum processo inflamatório na pele, mas ter uma otite crônica. E daí, quando esse paciente é encaminhado para o dermatologista, constatar que aquela otite não é uma infecção assim primária, causada por um fungo ou uma bactéria, ou foi dar banho no cão, no pet shop, entrou água. Não, aquilo é realmente uma dermatite atópica. Então, a dermatite atópica, a característica dela é se desenvolver, né, esse processo se desenvolver na pele, mas a gente também tem outras regiões, como por exemplo os ouvidos, a gente tem um desenvolvimento de otite e tem também casos de conjuntivite, ou seja, então a gente tem olhos, ouvidos e a pele envolvida. Em relação a graus, a gente observa graus menores dessa dermatite e até casos mais agressivos, né, que tomam conta do corpo inteiro do paciente. Mas como eu falei para vocês, né, a intenção é realmente a gente falar lá dentro da célula, brincando aqui com a imunologia, ok? Oi, Sanderson, bom ou não? Então vamos lá, deixa eu voltar. Não é aqui que eu quero, é aqui. Então vamos lá. Olha só, a gente vai ter aqui a pele do seu paciente, vou fazer ela aqui de novo. A gente vai ter as célulazinhas da pele.
Sanderson, não rolou musiquinha. Eu fico com medo da dona YouTube cortar nós. É ruim começar sem música. Próxima vez eu vou cantar. Aí a audiência vai lá embaixo. Então, olha só, essas aqui são as células da pele do seu paciente. Primeira consideração que a gente tem que fazer, vamos lembrar alguns nomezinhos, tá? Toda vez que eu falo que tem uma substância que é estranha para o corpo do seu paciente, a gente vai chamar isso de antígeno. É uma substância estranha para o corpo do seu paciente. Como ela é uma substância estranha, é uma substância que a gente não tem, que o seu paciente não tem, ela é capaz de ativar o sistema imune. Da maneira normal. Isso aqui eu tô falando, ativa o sistema imune. O que é ativar o sistema imune, prof? É virar, ela entrar dentro do corpo do seu paciente e acender um alerta nas células. O macrófago, como eu falei na live passada, o macrófago e a dendrítica, que são células sentinela, eles vão ter as mãozinhas deles. As mãozinhas chamadas receptor de reconhecimento padrão. Imagina que esse copo é um antígeno. Quando o macrófago encosta, ele ou a dendrítica encostam nele com esse receptor de reconhecimento padrão, aquela mãozinha, quando encosta, fala, opa, isso não é meu. Isso, ativar o sistema imune, significa essas células sentinelas iniciarem um processo de chamar mesmo outras células, falar, galera, vem para cá, vamos começar a guerra. Quando eu estou falando de alergia, esse antígeno recebe o nome de alérgeno, ou seja, o antígeno ele ativa o sistema imune normal. O alérgeno é um antígeno, Só que é um antígeno que ativa a alergia, É aquele errinho que eu falei para vocês, que quando a dendrítica ativa o linfócito T, o T desenvolvido é o T helper errado, é o T helper 2. A gente vai ver isso de novo. Só para vocês terem uma noção da nomenclatura quando estiverem lendo alguma coisa. Então, o alérgeno, ele é um antígeno, só que ele é um antígeno que é capaz de ativar o processo alérgico. Então, toda vez que o paciente tá com alergia, a gente fala, o antígeno foi tal. Na verdade, foi um alérgeno. É só nome, gente. O povo gosta de dar nome para as coisas. Beleza. Outra consideração que a gente tem que fazer. Isso é uma alteração genética. O paciente que é alérgico, ele tem uma alteração genética. E isso pode ser passado de pai para filhos. Se tem só um dos pais que é alérgico, a probabilidade é menor. Se ambos são alérgicos, a probabilidade é maior. Tem alguns estudos que falam que se ambos os pais forem, a probabilidade da criança ser, do filhote ser de 80%. Tem muitos estudos nessa área, mas a gente sabe que a porcentagem é alta. Bacana. No caso dos cães com a dermatite atópica, a gente ainda vai ter um outro probleminha. A gente tem uma questão que é o seguinte, dentro da célula, vamos voltar um pouquinho em biologia molecular aqui. Dentro da célula, a gente tem aqui o núcleo, mania de desenhar o núcleo toda vez. Dentro lá da sua célula, a gente vai ter um citoesqueleto, ok? A gente vai ter o citoesqueleto. Prof, o que é isso? A gente não tem o nosso esqueleto, o cão não tem o esqueleto dele? O esqueleto e a musculatura servem para quê? Para manter os órgãos no lugar. O citoesqueleto, ele tem várias funções. É uma corda, é uma cordinha de proteína. É uma cordinha de proteína. Vem cá, só. Aqui. Ele é uma cordinha de proteína. E essa corda, deixa eu fazer mais organelas. Tem aqui a mitocôndria, retículo endoplasmático. Vou fazer só a mitocôndria e o retículo endoplasmático. Essas cordinhas, elas vão
ser distribuídas, elas são distribuídas ao longo da célula inteira. Elas podem estar conectadas, são proteínas, tá? É assim, gente, ó, é uma proteína colada na outra. Por exemplo, a gente tem um filamento de actina. O que ele é? Actina, 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 é alfa e beta. Actina, 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 formando uma cordinha, beleza? E essas cordinhas, elas podem ter origem de membrana a membrana, pode ter origem de membrana até outra cordinha do citoesqueleto, pode sair da própria organela, fazer conexão com a própria organela aqui com uma proteína. E elas fazem uma rede aqui dentro da célula. Elas fazem uma rede. Tem várias funções. Uma delas é segurar isso na posição correta. Manter essas organelas na posição correta. Porque, gente, vamos raciocinar. Se a gente não tivesse isso, pensando na gravidade, né, na força da gravidade, como que isso ia ficar? Tá aqui a célula, as organelas iam ficar tudo aqui embaixo. Tudo aqui embaixo. Entende? E aqui um espaço vazio, só com água. Ia ficar tudo aqui embaixo. Então, um dos motivos da existência do citoesqueleto são 3 tipos. Um dos motivos é segurar essas organelas no lugar, dar uma sustentação. Bacana. Um desses citoesqueletos é o filamento intermediário. Filamento intermediário. Aí eu não dou conta. Deixa eu falar o nome dos 3. Porque eu amo citoesqueleto. Ó, dentro do citoesqueleto, a gente vai ter o filamento de actina, que é uma fila de proteínas. Quais são as proteínas envolvidas, prof? Actina. A gente tem microtúbulo. Quais são as proteínas que formam microtúbulo? Tubulina. O filamento intermediário é um tipo do citoesqueleto que ele pode ser composto de várias proteínas, mas a mais famosa, que a gente fala mais, é a queratina. E o filamento intermediário, uma das funções dele é proteger a célula de dano físico, ele é mais resistente, sabe? Ele, quando vem alguma coisa para impacto na célula, ele protege a célula em relação a dano físico mesmo. Ele é como se fosse mais forte. Tanto que eu sempre gosto de falar da queratina para você associar. Unha, queratina, mais resistente. Beleza. Para que eu tenha essas conexões, por exemplo, ó, tá vendo aqui que eu tenho um filamento cruzando com o outro? Eu tenho umas proteínas acessórias. Ajudando a colar isso. A colar. Por exemplo, esse citoesqueleto aqui, ó, ele é proteína, não é? É. Ele é colado em que aqui, prof, na membrana? A uma outra proteína. Só que eu vou ter proteínas acessórias que vão ajudar nessa conexão. Então, aqui, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui na membrana dessa mitocôndria? Uma proteína. E aí eu vou ter o que aqui? Uma proteína acessória. São várias proteínas acessórias conectando esse citoesqueleto, várias proteínas acessórias. Aí tem nome, prof? Ixi, tem nome demais. Para cada filamento, para cada tipo de citoesqueleto, vai ter uma proteína diferente. No caso dos cães, onde eu fui lá em citoesqueleto. No caso dos cães e o humano também. No caso dos animais que possuem a dermatite atópica, existe uma falha na produção dessas proteínas acessórias. De quem, prof? Do filamento intermediário composto por queratina. Então, acredita-se que essa falha seja uma predisposição que vai causar o quê, prof? Serão células que não estarão com uma estrutura de citoesqueleto intermediário organizado da maneira correta. Outra coisa.
O citoesqueleto, no caso, o filamento intermediário de queratina, ele ajuda na junção entre células. Ele ajuda na junção entre células. Então, acredita-se que pacientes que tenham essas alterações, que possuem alterações, deficiência nessas proteínas acessórias, o citoesqueleto, filamento intermediário dessas células, ele será ineficaz. Então, essas células da pele, elas não vão funcionar como barreira física. Porque, gente, a pele é barreira física protegendo contra patógeno. A ideia é essa, é proteger contra patógeno, tá bem, né? Proteger contra patógeno. Então, a gente perde, essa célula, ela perde força, acredita-se que tem muito acúmulo de água, essa célula, ela não consegue atuar na barreira física da maneira correta. Então, funciona assim, se um cão, ele tem dermatite atópica canina, acredita-se que ele tem esse defeito nessa proteína acessória que ajuda o filamento intermediário composto por queratina. Então, essa célula ela fica mais propensa à entrada de patógenos. Beleza? Fazer essas conexões, Sanderson? Não é só. Para fazer a polimerização e a despolimerização também. Elas também atuam no formar esse citoesqueleto e desfazer esse citoesqueleto. Porque, às vezes, tem alguns momentos, dependendo do que a célula vai fazer, esse citoesqueleto ele tem que ser montado assim, ó, montado. Vem cá. Montado. E tem momentos que ele precisa ser desmontado, com a célula viva mesmo, entende? Elas também auxiliam nisso. Beleza. Tem outros estudos, tá? Tem estudos associando falhas intestinais. Gente, tem muito estudo com intestino. Acredita-se que algumas alterações no intestino, elas estão ligadas a doenças, assim, em outros órgãos, igual, por exemplo, aqui na alergia, entende? Tem muita coisa ainda em estudo. Beleza. Então, eu tenho aqui a pele do seu paciente. Então, a gente já tem um probleminha nela. O filamento intermediário dela, as proteínas acessórias do filamento intermediário de queratina já não funcionam lá muito essas coisas. Vou fazer elas meio abertinhas aqui. Eu vou fazer elas meio danificadinhas, ó. Essas são meio danificadinhas. Beleza. O que que eu tenho? O que que eu tenho no ambiente que vai entrar aqui? O que que eu tenho no ambiente que vai entrar aqui e vai estimular essa alergia? Olha só. A gente tem um negocinho que chama fungos. Existem uns fungos que chamam anemófilos. Os fungos anemófilos, eles vão lançar esporos. Esses esporos, na alergia, a gente chama eles de propágulos. São esporos que fungos vão lançar. Os fungos anemófilos, eles são fungos que estão na água, no solo. São fungos que a gente encontra em vários ambientes. E quando eles liberam esses esporos, que são chamados de propágulos, em alguns animais vai causar o início do processo alérgico. Não é em todo mundo, em alguns animais. O que mais que a gente tem? A gente tem substâncias que a gente chama, no caso de alérgenos, né? Que aí, no caso, o propágulo vai ser um alérgeno, vai? Ele vai ser um alérgeno em quem é alérgico, né? Alérgeno. O esporo, ele vai ser um antígeno, vai ser um alérgeno. Existem algumas substâncias também, como, por exemplo, pólen. Substâncias alérgenas. Pólen. Grama, flores, plantas em geral podem causar
essas dermatites atópicas em cães. São substâncias que para alguns animais é uma substância normal, mas no máximo vai causar um processo inflamatório ali bem inicial, bem tranquilinho, mas não é capaz de extrapolar, de ir realmente para a alergia. E a gente tem também os ácaros, né? Os ácaros também conseguem ativar. Ó, tem muito estudo, tem muita coisa ainda para ser descoberta, mas tem a questão alimentar, então vai ficar assim, ácaros, tá difícil aqui. Tem a questão de a alimentação, então por isso acredite-se, né, o animal come alguma substância, que ele é alérgico, a célula intestinal tá envolvida, mas isso vai demonstrar sintoma lá na pele, entende? Por isso tem essa associação também com o intestino. Beleza. Vieram esses fatores, prof. Tem muita coisa em estudo ainda, gente. Nossa, é muito gostoso quando a gente vai... O ruim é tratar, né? Mas é porque o tratamento é longo, é chatinho, mas de estudar isso, né, essa parte de biologia molecular da alergia é bem bacana. Então, ok. Então, eu já tenho aqui um paciente, essa aqui é a pele dele, com dermatite atópica, né, ele já é um alérgico. E aí, o que realmente vai acontecer nesse processo? Então, virão esses alérgenos, que para outros animais isso é normal. Esses alérgenos, eles vão passar com muita facilidade por entre essas células, vão passar com mais facilidade do que nas nossas. Então, por isso acredita, sabe assim, o alérgico, o cão com dermatite atópica, ele não pode deitar na grama. Se for um cão normal, como ele tem uma barreira eficaz, isso não vai entrar nele. No caso do alérgico, ele entra, por causa dessa deficiência na barreira física. Bacana. Esses alérgenos entraram. Vai começar, gente, aquele processo normal que a gente viu já. Vai chegar aqui mastócito e a dendrítica. Normal. Eles vão reconhecer isso aqui com os receptorzinhos, receptores de reconhecimento padrão, PRR, mais famoso é o TOL. Eles vão reconhecer isso aqui. Hoje, esse TOL não é só na superfície não, tá? A gente tem alguns receptores que são dentro da célula. No meu curso de imunologia tem uma aula só desses receptores. Mas beleza. Eles vão encostar esse TOL nessas substâncias. E aqui, até então, vai acontecer o processo normal. Eles vão começar processos de fagocitose, vão comer isso aqui. Eles vão lançar molécula sinal, normal. Eles vão lançar molécula sinal. Citocinas, para chamar mais gente. Normal. Mastócito vem. Vou fazer mastócito roxinho. Mastócito vem. A partir daqui eu vou pôr nome. Não, depois não adianta vocês quererem printar. Mastócito vem. O mastócito começa a liberar histamina. Ô, gente, ele não libera não é só histamina não, tá? Ele libera citocinas para chamar outras células também, porque eu sempre fico falando da histamina. Ele vai liberar histamina. Aí tem aqui o vaso sanguíneo, né? Deixa eu ver onde tá minha cabeça aqui. É porque eu já gravei aula em que minha cabeça tampou o desenho. Aqui tem o vaso sanguíneo, aqui a gente tem as células endoteliais, normalzinho. Então, o mastócito vem, ele causa... A histamina vem, faz conexão aqui com o receptor H1, receptor H1 aqui. Faz um influxo de cálcio, faz com que tenha uma contração, né? O cálcio ele facilita a contração lá do filamento de actina. Isso aumenta a permeabilidade vascular. Beleza, normal.
Até aqui tá tudo normal. Isso aqui acontece num paciente normal. É porque o alérgico é anormal. Virão mais células, bacana, vão sair, permeabilidade vascular, essas células contraíram, vai sair conteúdo daqui de dentro. Daí vem basófilo, vou desenhar uma célula só e eu vou colocar o nome da galera, tá? Daí vem basófilo, vem neutrófilo, vem eosinófilo. Deixa eu colocar o eosinófilo primeiro. Vem basófilo e vem eosinófilo. Neutrófilo, beleza. E essas células virão para quê? Cada uma com uma particularidade, cada uma tem um superpoder, né? Ok, elas vão começar a atuar. Eu falei da fofoqueira, da dendrítica. O que a dendrítica vai fazer? A dendrítica, enquanto tá rolando esse processo, gente, não é só a dendrítica, tá? Mas é porque eu conto só ela para ficar mais fácil vocês memorizarem. A dendrítica, ela vai cair lá no vaso linfático e vai lá para os linfonodos, contar para o linfócito T e o B. Aí é a hora que a gente vai ter problema. No alérgico, tá? Aí é a hora que a gente vai ter problema. Olha só, para começar, o alérgeno, ele vai... Chegou aqui a dendrítica, deixa eu fazer aqui o processo. Chegou aqui a dendrítica. A dendrítica, ela tem um receptorzinho chamado MHC2, né, que eu contei já para vocês. Ela vai trazer esse alérgeno para cá. Aí vai ter o linfócito T. O linfócito T helper, a família helper, é a família que vai ajudar a ativar o linfócito B. É quem vai ativar o linfócito B. Em animais normais, a gente vai ter ativação de outro T helper, que vai ser o T helper 1. No caso de animais alérgicos com dermatite atópica canina, o T helper ativado é o 2. É o T helper errado. Qual que é a diferença, prof? A diferença é que o T helper 2, ele ama lançar interleucina 4. Opa. Ele ama lançar a interleucina 4. Deixa eu pôr o nome dele lá em cima. Tem diferença, prof? Tem. Aqui é um dos P-helps. Ele vai lançar a interleucina 4 para ativar o linfócito B. Só que ele pega na mãozinha do B também, tá? Os dois ficam aqui de mãos grudadas. Eles ficam de mãos grudadas. Eles conectam receptores. O T fica segurando o B e começa a liberar essa interleucina 4. Qual que é o problema da interleucina 4, prof? Ao invés de ativar a produção de anticorpo IgA, que é o normal no início, ao invés de iniciar a produção de anticorpo IgA, a interleucina 4, ela manda produzir IgE. Então, eu tenho a produção de IgE, o anticorpo, para o momento errado. Não era a hora dele ser liberado agora. Anticorpo é o quê? Glicoproteína, né? O que essa interleucina faz, gente? Ela entra dentro ela vem no receptor, provoca uma leitura do gene, provoca uma leitura lá no DNA do gene da produção de anticorpo. Isso, a gente vai ter a produção de RNA mensageiro sai, vai lá no ribossomo, vem o RNA transportador, ajuda a confeccionar
uma proteína. Essa proteína passa lá pelo complexo de Golgi, recebe uma glicose, porque é uma glicoproteína, e vem aqui para a membrana. Vem aqui para a membrana. Tá vendo o que eu falo que biologia celular é importante? Isso aqui é uma glicoproteína. Bacana. Tá aqui o IgE. Vocês vão entender porque que o IgE é o moço errado. Essa interleucina, não é só interleucina 4 que o T-helper 2 libera, tá? O T-helper 2, ele também vai liberar a interleucina 5. A interleucina 5. O quê, Sanderson? Também vai liberar a interleucina 5. A interleucina 5, o que ela faz? Ela ativa eosinófilo. Ela ativa eosinófilo. Eu vou colocar o eosinófilo aqui embaixo. Eu tô preocupada agora. O que aconteceu? Você não tá vendo nada atrás de mim, não, né? Pelo amor de Deus. Não tem ninguém aqui comigo, não. Então, a interleucina 5, ela vem aqui em eosinófilo. Vocês vão entender por que não é bacana ativar esse cara. Beleza. Então, eu tenho interleucina 4 ativando o linfócito B. E eu tenho interleucina 5 ativando o eosinófilo. O linfócito B, ele vai produzir esses anticorpos e esses anticorpos eles vão ser liberados. Gente, essa galerinha toda, ela vai para lá. Ela vai lá para a pele. Então, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter anticorpo, e o IgE, e a gente vai ter o eosinófilo ativado. Então, vamos voltar para lá. Ô, Sandra, se você não me falar contar o que é, eu vou parar a live. Tem nada atrás de mim, não, né? Vou tirar o macrófago daqui. Tá? Vou tirar o macrófago daqui. Vou deixar o mastócito. E vou colocar aqui só... Vou colocar o eosinófilo. O eosinófilo foi ativado. Aí o eosinófilo vem para cá. E vem também o IgE. Deixa eu fazer o eosinófilo de cá. E vem também o IgE. Prof, a célula solta, sim, o linfócito B solta esses anticorpos. O eosinófilo tá aqui. O que acontece aqui? O anticorpo, o IgE, ele vem para cá, ó. Ele faz conexão química com o mastócito. Ele faz conexão química com o mastócito. E aí é o P-helps. Não, deixa ele com a histamina. Esses antígenos, eles viram para cá, ó, eles estão aqui espalhados na pele. Aí o anticorpo chegou, fez ligação química com o mastócito, e esses antígenos acabam se ligando nesses receptores. E é assim mesmo, tá? É um alérgeno para cada 2 anticorpos. Quando eu tenho essa ligação desses antígenos com esse IgE, que já estava no mastócito, isso chama complexo antígeno-anticorpo, tá? Essa ligação do IgE com esse antígeno. Complexo antígeno-anticorpo. Ô, gente, eu falei para vocês que tinha liberação de histamina, né? Ela é normal, ela é gradual, ela acontece em segundos, O mastócito foi ativado pelo macrófago, ele já começa a liberar. Por quê? O mastócito, ele tem grânulos. Ele e o basófilo, eles são as únicas células, até onde a gente sabe, as únicas células que armazenam histamina. O resto das células produzem, mas sim, produz, libera. Aqui não, produz e armazena. Então, eles têm estoque de histamina.
Se é um processo normal, se é um anticorpo normal, um IgA, tranquilo, a histamina é liberada normal. O IgE não. O IgE, quando ele se liga ao mastócito, ele tem a capacidade, gente, de ativar uma desgranulação, a gente chama desgranulação, porque essas bolinhas aqui dentro de histamina a gente chama de grânulo, tá? Acontece uma desgranulação sem controle. Isso é muito rápido, é muito intenso, é muito complexo, é bem organizado, sai demais. Sai histamina demais. Eu falei na outra aula, sai muito histamina. Perhelps da histamina. Eu vou ter muita permeabilidade vascular, então vão sair mais células, eu vou ter muita permeabilidade vascular. Eu vou ter muito prurido, porque a histamina causa prurido. Ela vai lá nos plurireceptores, chama plurireceptores. E causa muito prurido, plurireceptores de células, tá? E causa muita coceira, prurido é coceira. Mas aqui não é só ela, tá? O mastócito ativado dessa maneira, além da histamina, deixa eu escrever aqui que essa aqui é a histamina, ele libera uma interleucina chamada interleucina 31. A interleucina 31, ela também é capaz de atuar nesse prurido, nessa coceira, tá? Não é só histamina aqui no caso, não. Então, a histamina liberada, eu vou ter aumento da permeabilidade vascular, eu vou ter prurido, eu vou ter muita... Eu tenho um excesso, entende? Eu tenho um excesso do ataque, porque vai ter célula demais entrando. Uma coceira que é normal em um paciente, né? Foi picada aqui, uma coceira que é normal. Ela é muito mais intensa, por quê? Porque eu tenho muita histamina, a histamina ativa plurireceptores que causam um prurido, e a interleucina 31 também, que o mastócito libera. O mastócito, a gente conversou bastante sobre eles e tal, a gente falou sobre essa questão de excesso de histamina. Só que tem uma coisa, é só histamina, prof? Não. Deixa eu colocar aqui do lado. Não, tipo, mais... E o Sanderson não me contou o que é que tava rindo. Ó. O mastócito ativado pelo IgE, ele vai liberar histamina, vai liberar em questão de segundos, foca na histamina. Em questão de segundos, ele vai liberar muita histamina. Em questão de minutos, ele vai liberar muita prostaglandina e muito leucotrieno. Em questão de horas, ele também vai liberar interleucina. E ele mesmo libera interleucina 4, que vai lá ativar o processo todinho de novo. Entende? Ele também libera interleucina 4. Fica lá um feedback positivo. Questão de horas, as citocinas, outras citocinas, né? Por exemplo, a interleucina 4, que vai lá ativar o TH2, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. O próprio mastócito, deixa eu desenhar o mastócito aqui. Ele também, nesse processo, quando, né, ele tá aqui com anticorpo IgE, opa, o desenho ele é trocado. Ele tá aqui com anticorpo IgE, aí o antígeno liga, ele também vai liberar interleucina 4. E essa interleucina 4 vai ativar tanto o T-helper quanto ativar o linfócito B. Sabe, fica aquela retroalimentação positiva, entende? Isso aqui é o mastócito. Ele ativado, ele libera interleucina 4, que também vai continuar esse processo, então vai intensificar esse processo. Isso acaba se tornando algo crônico por causa disso. Então, bacana. Ah, deixa eu colocar aqui também, né?
A interleucina aqui é 4 e a interleucina 31, que vai ajudar no caso do prurido. Beleza. Tem uma questão que é assim, para quem entende, né, já viu o processo da prostaglandina, tem no meu canal, viu? Tem explicando o processo da prostaglandina. Ela também é um mediador inflamatório, ou seja, ela também é uma molécula sinal, ela causa febre, causa dor, causa também essa permeabilidade vascular. O leucotrieno, ele também causa essas coisas, mas quando você fala num processo inflamatório normal, o leucotrieno ele faz a mesma coisa que a prostaglandina, mas ele é aquele carinho que não é tão importante. A prostaglandina é a estrela e ele é o assessor. Não, não, aí é sacanagem, né? Porque assessor é uma pessoa importante também, né? Sabe assim, ele ajuda, mas ele não é o principal. No caso da alergia, ele já atua bastante. Ele já é uma molécula sinal que atua bastante. Na inflamação normal, não. A mais que tem destaque é a prostaglandina. Na alergia, não. Por quê? Olha só. Entende que eu já vou ter um problema? Que eu tenho histamina em excesso, que eu vou ter aumento da permeabilidade vascular, eu tenho aumento do prurido anormal, eu ainda tenho esse mastócito liberando interleucina 31 que aumenta esse prurido. Só que, gente, eu ativei o eosinófilo. E o eosinófilo, ele é um cara que ele fagocita, ele chega para fagocitar. Só que o negócio dele é liberar enzima. O superpoder dele é a metralhadora. Vamos colocar mais célula dessa pele aqui, ó. Coloca mais célula dessa pele aqui. O problema não, né? A arma secreta dele. O eosinófilo, ele tem grânulos de enzimas. E quando ele chega, que ele é ativado, que ele chega no local para trabalhar, né, no local inflamatório, ele abre esse grânulo de enzima para acabar com o quem está atacando. Bacana, ó. Deixa eu pôr o nome dele aqui embaixo. Ele faz fagocitose, mas o que ele gosta mesmo de fazer. Aqui, ó. Aqui estão os alérgenos, tá? Ó, os alérgenos aqui em vermelhinho. O que ele gosta mesmo de fazer é liberar essas enzimas, estilo metralhadora mesmo, sabe? Mas tem um problema. É enzima. Vai quebrar isso aqui, prof? Vai. Mas vai quebrar a célula sua, seu paciente, ó. Isso aqui vai ser o quê? Pump. Porque essa célula vai romper. Essa célula vai romper. E vai sair DNA daqui. E vai sair mitocôndria. E vai sair lisossomo. E pensa se esse lisossomo é rompido. Tá cheio de enzima digestiva. A quantidade de célula nessa pele que morre. Tem outro detalhe. E as bactérias oportunistas? E as bactérias oportunistas que vão vir para cá? Olha a bagunça. Olha a bagunça. Eu tenho histamina em excesso, eu tenho interleucina 31 causando coceira. Por que isso é ruim, prof? A histamina trazendo muita gente, causando prurido. O animal vai lamber, ele vai coçar como? Com a língua. Levar mais bactéria. Já tem bactéria oportunista ali. Ele ainda coça com a língua, leva mais bactéria. Ou, aqui eu tenho pump, essas células vão se arrebentar por causa do eosinófilo. Eu tenho pump, eu vou ter patógeno oportunista, eu vou ter
esse excesso de permeabilidade vascular, essa resposta exagerada. Eu vou ter o prurido levando mais bactéria patogênica. Entende a zona que vira isso aqui? Entende a zona que vira isso aqui? É muita bagunça. Por quê, prof? Não é só mastócito, eu tenho eosinófilo associado também. Prof, tem o basófilo? Tem o basófilo. O basófilo, ele também, gente, o basófilo, ele também vai liberar histamina. Prof, ele também é sensível ao IgE? Também. Ele também é sensível ao IgE. Só que o cara mais importante dessa jogada é o mastócito, mas tem também o basófilo. Então, o que a gente vai ter? Além das células normais, imagina, além da guerra normal, eu ainda tenho mastócito e basófilo liberando essa galera. Eu tenho ainda o eosinófilo fazendo liberando essas enzimas. Mas lembra que eu estava falando de leucotrieno? Ó, o eosinófilo, ele libera muito leucotrieno nesses processos. E essas células, o mastócito e o basófilo também. O mastócito e o basófilo, normalmente, eles já vão liberar leucotrieno no processo normal. No caso da alergia, eu ainda tenho o eosinófilo ajudando. Então, o leucotrieno, ele vem ajudar a histamina. Então, alguns autores consideram o leucotrieno aqui mais importante do que a prostaglandina no processo de alergia. Então, tem dois mediadores inflamatórios. Prof, o que o leucotrieno faz? Permeabilidade vascular, entende? Eu tenho um ajudante da histamina. Eu tenho um carinha para ajudar a histamina. Beleza? É massa, né? Eu gosto. Por que essa conexão? Vamos lá dentro da biologia molecular um pouquinho? Por que essa conexão química do IgE no mastócito vai aumentar a produção? Deixa eu fazer ele para cá. Vai aumentar essa liberação, essa desgranulação. Ou seja, a liberação organizada dessa histamina. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a célula, vou pegar o basófilo também, tá? Mas vamos ficar com o mastócito aqui, vamos ficar só com ele. Tem um mastócito aqui. Vocês entendem o que é transdução de sinal? Gente, se vocês estiverem vendo essa live, se não entender o que é comunicação celular, para tudo, porque senão não vai adiantar nada. Você tem que voltar e ver o que é comunicação celular. Olha só. Eu tenho aqui o mastócito. Eu tenho um receptor, vou ter receptores aqui de membrana fechadinho, tá? É o metabotrópico, não é aquele aberto, o canal de proteína, não. É o metabotrópico, é o fechadinho. Receptor de proteína G, pior que é ele mesmo. O mastócito, quando ele receber os anticorpos nesse receptor, que é o IgE, que é o antígeno. Quando o mastócito receber esse complexo antígeno-anticorpo, vai ter uma transdução de sinal aqui, ou seja, uma proteína vai ativar outra proteína e eu tenho duas cascatas que vão ser iniciadas aqui, ó.
eu tenho a liberação de fosfolipase A2. E eu tenho a produção de fosfolipase C. Beleza. O complexo antígeno-anticorpo se ligou aos receptores do mastócito. Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui. O que eu vou explicar é por que essa histamina, né? Como que acontece esse processo aqui dentro. Então, primeiro, eu vou ter a produção de fosfolipase A2. Eu vou colocar FA2, tá? Para caber aqui, senão depois não dá. FA2. Ok. Essa FA2, ela vai quebrar fosfolipídio e vai transformar esse fosfolipídio em ácido araquidônico. Vai transformar em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele é uma eu vou deixar, escreve assim, ó, araquidônico. Tá? Vou deixar. Esse ácido araquidônico, ele vai para enzimas. Essas enzimas, elas existem tanto no citoplasma quanto na membrana, tá? É mania minha de gostar de desenhar elas na membrana. Esse ácido araquidônico, ele vai para duas enzimas chamadas ciclooxigenase, ou a COX, COX-1, COX-2. Tem aula sobre isso no meu canal, tá? Histamina e prostaglandina. Eu vou deixar o link aqui. Histamina e prostaglandina, uma coisa assim. Vou deixar o link aqui no vídeo. A gente tem o... Vamos lá, de novo. Essa galerinha aqui se ligou a um receptor do mastócito, começou uma transdução de sinal, ou seja, uma enzima ativando outra. Essas enzimas vão ativar a fosfolipase A2, que é uma enzima também. A fosfolipase A2 vai quebrar fosfolipídio, vai transformar esse fosfolipídio em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele vem para cá, ó. Ele vem para cá. Para COX-1 e COX-2. Essa COX-1 e COX-2 é quem vai produzir prostaglandina e leucotrieno. E isso, vai sair. Isso vai ser liberado. Prostaglandina e leucotrieno. A fosfolipase C, o que ela vai fazer? Fosfolipase C, ela vai lá no DNA e vai ativar a leitura de genes para produzir citocinas. Então, ela vem aqui no DNA, ativa, as citocinas são produzidas. E aqui a gente tem liberação de citocina. Bacana. Prof, e no caso da histamina? Por que isso é tão organizadinho? Ô, gente, para eu ter a liberação de grânulos, porque aqui vão ter grânulos com histamina. Para eu ter a degranulação desses grânulos, esses grânulos eles não vêm voando no tapete do Aladim. Esses grânulos, eles precisam chegar até aqui naquele citoesqueleto. Eu tenho proteínas motoras que vão carregar isso aqui e vão trazer para cá. Esse grânulo, ele vai entrar em contato aqui, ó, com a membrana e a gente vai ter a liberação da histamina. Esses grânulos no mastócito, no basófilo, eles estão em grande quantidade, porque uma das funções deles é produzir e estocar, né, armazenar e liberar essa histamina. Para que eu tenha essa liberação desses grânulos, eu vou precisar do influxo de cálcio, eu vou precisar da entrada de cálcio. Quando o IgE e o antígeno ativa essa via, a fosfolipase C, ela permite essa entrada de cálcio muito bem organizada. Então, eu tenho essas vesículas
vindo de maneira muito organizada e rápida para a membrana. Isso não acontece com outros sinais que o mastócito receber, entende? O IgE e o antígeno conseguem ativar essa via de influxo de cálcio, de entrada de cálcio, de uma maneira mais organizada. Por isso que o IgE e o antígeno conseguem fazer essa maior liberação dessas estaminas. Também ali na citocina, prof, também. Mas o que é mais perfeito é a interação do citoesqueleto com essa liberação desses grânulos, entende? Isso é muito bem organizado. Prof, nas outras células é errado? Não, não é que é errado, mas é mais lento, é gradual. Aqui não. Essa fosfolipase C ela vai conseguir esse influxo de cálcio e esse cálcio vai ajudar nesse deslocamento desses grânulos. Beleza? Ok? É bem bonitinho, né? Eu gosto dessa parte. Gente, não é difícil. O povo fala, professora, é difícil. Não é não, é só nome. Eu falo pra vocês, não existe o Astrogildo que mora em Jesusópolis? Primeira vez que você ouve, você assusta, você nem consegue nem repetir. Outra coisa, esse negócio de repetir, gente, os alunos, no início, assim, de qualquer disciplina, você está aprendendo uma nova língua. Aí aluno, às vezes, fica com vergonha de perguntar, porque erra os nomes, sabe? Vai falar mastócito, sai mastrócito, entende? Não tem que ter erro, não, erra mesmo. Aí eu, quando comecei, também falava os trem tudo errado. São palavras diferentes que não constam no nosso vocabulário, a gente troca, não tem que errar mesmo, e tá. Professor de vocês ri, o colega seu ri, fala, larga pra lá, entende? Tem que falar, você tem que treinar, é normal. Fica com medo de errar esses nomes, não. Façam desenhos, façam esquemas, façam flashcards, entende? Para poder memorizar isso aqui, é bem tranquilinho. Prof, então quais vão ser as consequências? As consequências de uma dermatite atópica. Eu tenho excesso na liberação dessa galera. Aqui, principalmente o leucotrieno, porque não vai ser mastócito e basófilo liberando, vai ser o eosinófilo também. Então, eu tenho uma associação desse leucotrieno com essa histamina ajudando. Eu tenho a questão da IL-4 fazendo um looping nisso, ativando ali o linfócito T, falando vamos, continua o processo, continua o processo. Eu tenho a IL-35 causando a coceira, o prurido. Esse animal ele vai colocar a língua lá, vai piorar ainda mais esse processo, entende? Entende que são vários fatores? Então, eu tenho patógenos oportunistas. Não, vamos começar lá de trás. Vamos começar lá de trás. Eu tenho defeito na pele do paciente, com a questão de proteína acessória do citoesqueleto, né? Então, tenho defeito na pele, barreira física ineficaz por conta da proteína acessória do filamento de intermediário. Primeiro erro. Segundo erro, depois eu tenho a ativação do linfócito T helper errado. Por quê? Porque ele libera interleucina 4 e interleucina 5. Vou deixar a interleucina 4 primeiro. No caso da 4, qual que vai ser meu problema? É ativar
Anticorpo ou imunoglobulina, primeiro é anticorpo, né? Depois vira imunoglobulina. Anticorpo, que anticorpo é o nome quando está preso na membrana. Quando o linfócito B libera isso, é chamado de imunoglobulina. Ativar anticorpo, IgE, que é o errado. Errado para o momento, tá? Errado para o momento. Ô, gente, esse IgE, esse complexo aqui, ó, ele fica de 10 a 14 dias conectado. Prof, acabou o grânulo de estamina, o que que faz? Mastócito vai produzir mais e vai continuar aqui, ó, filho. Vai ficar soltando, vai ficar liberando isso, vai ficar liberando isso. Entende? Aí ainda tem o looping, o IL-4 ainda faz o looping lá, IL-4 ainda ativa mais. O IL-4 liberado por quem? Liberado pelo mastócito, ainda vai lá e ajuda, ativa o T-helper de novo, e o trem não para. Que mais? Além do T-helper errado. Aí vem o T-helper errado, aí eu tenho liberação assim, rápida. Eu tenho liberação rápida. E eu vou colocar o nome perfeita, bem organizada e bem organizada. De estamina e muita estamina, muita estamina. Aí eu tenho o leucotrieno ajudando. Aí eu tenho o eosinófilo causando morte das outras células, que vai virar pump, que ainda vem bactéria patogênica. Normal, a bactéria patogênica ela já vai chegar normal. Só que aí eu tenho o animal com a língua colocando mais bactéria, entende? Ô, gente, a questão aqui do eosinófilo, ela é bem importante, tá? A gente fica falando mastócito, basófilo na alergia, mas olha só. O pior de um processo inflamatório não é essa galera liberando esse tanto de molécula sinal, de mediador inflamatório. Mediador inflamatório é molécula sinal na inflamação. Não é isso. Ah, prof, é muito IgE. O pior num processo inflamatório é o dano celular. Porque esse eosinófilo, gente, ele não tem olho. A metralhadora dele não tem mira. Essas células não tem olho. A hora que ele abre o grânulo, prof, vai atingir bactéria? Vai. Uai, bom demais, mata bactéria patogênica, bom. Vai atingir antígeno? Vai. Né? Quebra esse antígeno? Vamos imaginar que é um pólen. Quebra, bom também. Mas vai matar a célula. E o trem vai começar tudo de novo, entende? E outra, não é só questão de matar a célula. Gente, morrer célula, isso aqui depois vai ter que ser fabricado de novo. Nesse processo aqui, essa célula, por exemplo, você liberou um lisossomo, esse cara abriu, tá cheio de enzima, ele vai destruir mais célula ainda, entende? Entende isso? O dano celular, ele é considerado pior que o patógeno. O dano celular, ele é considerado pior do que o patógeno. Beleza? Não, eu não vou falar, ó. Não ia falar, não, mas eu não aguento. Vamos falar desses mediadores inflamatórios. Então, tem aqui, ó, histamina, prostaglandina, leucotrienos. O que é mais clássico de tratamento? Mais clássico de tratamento nessas... Tem vários outros, tá, gente? Assim, mas o que é mais clássico de tratamento? Os antihistamínicos, que vão atuar onde? Aqui, ó, atrapalhando a histamina. Eu vou ter os AINES,
Os AINES vão atrapalhar quem, prof? A prostaglandina e o leucotrieno. Na verdade, vai impedir a produção deles. E eu terei os corticoides. Que vão fazer o quê? Matar essas células que produzem histamina, prostaglandina e leucotrieno. O corticoide ele vai impedir a produção dessa galerinha. Vamos imaginar que ele entrou na célula, ele não matou a célula, ele foi gente boa. Ele chegou, ele não matou, mas ele impede a produção de histamina, prostaglandina e leucotrieno. Só que ele pode também entrar na célula e matar essa célula do sistema imune. Prof, então o corticoide é muito massa nessas dermatites, é muito massa, mas tem consequências. Gente, corticoide é uma molécula que não é nossa, entende? Eu tenho isso, eu vou colocar aqui o link também, eu tenho falando sobre essa galerinha aqui, sobre esses medicamentos, beleza? E era isso que eu queria falar com vocês. Só para vocês entenderem mesmo esse processo da dermatite atópica canina. Ok? Vocês, dá o like aí, ó. Aperta esse negócio, segue nós, o negócio lá do que balança o sininho. Esqueci o nome. Deixa aí nos comentários o que vocês querem de lives, de temas para o próximo, tá? Pode deixar pergunta, agora eu acostumei a entrar também aqui no YouTube e olhar, eu aprendi onde que é. Lá no sininho fica lá o número de mensagens, eu clico e agora eu respondo vocês. Gente, antes eu não sabia. A professora dava aula presencial, não era youtuber. Não sou ainda, né? Mas agora eu sei clicar lá. Então, cliquem, né? Ativa lá a notificação para vocês receberem e pode deixar aqui nos comentários que agora eu respondo, porque antigamente o povo mandava e não respondia não, agora eu respondo. Deem sugestões, que mais de tema que vocês querem, a gente ainda tem mais assuntos sobre essas alterações imunológicas, tá? E tem curso, prof? Eu tenho cursos gratuitos, eu tenho cursos fechados com os alunos que eu faço uma mentoria. Ou seja, vocês têm um grupo de WhatsApp comigo, livre, que vocês conversam comigo, tiram dúvidas. Tem cursos online pagos, tem cursos online gratuitos, tem cursos gravados gratuitos. Fica tudo lá no link da bio do Instagram, tá bom? Tudo lá. Beijos, fiquem com Deus. E até a próxima. Vou desligar os trem. O papagaio do vizinho tá gritando.